Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso poderoso Deus, do amor exemplar demonstrado a cada um de nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos motivar, possa fazer com que nós cresçamos nesse conhecimento, nesse amor, nessa graça maravilhosa. Hoje, meus amados, é quarta-feira, e nós vamos aqui dar continuidade à nossa lição. A lição desta semana estamos estudando sobre o Filho do Homem, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ontem, por exemplo, nós vimos nas duas perguntas de ontem, da terça-feira, nós aprendemos que Jesus chama, a cada um de nós, aqueles que aceitaram pela fé, chamar Deus de Pai, e aceitar Jesus como enviado de Deus, a fé, crer que Jesus é o Filho de Deus, nos tornamos seus irmãos de fé, irmãos espirituais, Não necessariamente porque se tem o mesmo DNA, de Cristo, de Maria, não é isso não, irmãos aqui é na fé, Irmãos, seus irmãos, é assim que ele chama, nós podemos nos tornar, E aprendemos aqui que Jesus chama, quando se refere à raça humana, ele chama de irmãos, no sentido do gênero humano, Muito bonito isso. E Hebreus 2,13, que nós estudamos ontem, deixa bem claro que Jesus diz bem claro, eis-me aqui junto com os filhos que Deus me deu. Os filhos de Deus, que foi dado a Cristo, Isso é no versículo 13. E hoje no versículo 14, colocando o versículo 13 no seu devido contexto, Olha o que a sétima pergunta diz. Se Jesus não fosse igual a nós em carne e sangue, ou seja, em natureza humana, se ele fosse diferente, por exemplo, fosse humano e divino ao mesmo tempo, se ele não fosse plenamente igual a nós, e se ele vencesse o diabo nessas condições, poderia se tornar nosso exemplo e nosso Salvador. Será que Jesus Cristo, se ele não vencesse em carne e sangue para ser o nosso exemplo, se ele só vencesse o inimigo porque ele era um Deus, todos nós estaríamos fadados ao fracasso, não é mesmo? Pois bem, vamos ver aí Hebreus 2,14 o que diz. E visto como os filhos do texto anterior, os filhos de Deus que foram dados a Cristo, não? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, todos nós seres humanos somos humanos e temos carne e sangue, pois bem, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte dele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Veja que Jesus só poderia aniquilar o império da morte que imperava aqui, todo ser humano estava condenado a morrer eternamente, Mas não era só morrer essa vida não, era morrer eternamente, o império da morte dominava. Veja que a única forma
não era um Deus morrer, não. Era alguém que tinha a nossa carne e o nosso sangue. Só um igual a nós, não um Deus, como a mentira da Idade Média dominou a maioria das igrejas cristãs, que estão inventando uma mentira terrível, anulando todos esses versos claríssimos, né? Só tem uma forma de Jesus Cristo aniquilar o império da morte. Só tem uma forma. Era ele vencer na nossa condição, em carne e sangue. Em momento algum, está dizendo aqui, né? Assim como os filhos participam da carne e do sangue, Cristo também participou, mas só parcialmente, porque também ele era divino. Não tem isso na Bíblia, não. O texto aqui é claríssimo. O texto diz que ele participou exatamente das mesmas coisas. Era humano como a gente. Porque essa única forma que, como ser humano que morre, até porque Deus não morre, né? Cristo morreu. Um ser divino e humano também não morre, né? Ele não morre parcialmente. E Cristo tinha que morrer a nossa morte, igual a gente. Senão, não pagaria o preço. Ou pagaria? Claro que não, né? Então, para que pela morte Jesus Cristo aniquilasse, pela morte. Um ser divino não morre, um Deus não morre. Só morre o ser humano que está na condição da carne pecaminosa. Foi essa forma que Cristo veio. Está lá em Romanos 8,3. Ele veio em condição, em semelhança, como um dos nossos semelhantes, como está escrito aqui, em carne pecaminosa. Uma coisa é ele ter herdado a carne pecaminosa de Abraão. Outra coisa é ele pecar. A carne dele era pecaminosa, né? A carne que ele veio, filho de Maria, a carne dele era propensa ao pecado, porque ele tinha fome, ele tinha desejos, mas nunca cedeu a isso. Nunca cedeu. Aí você que está me ouvindo agora, pode pensar assim, mas Jesus tinha desejo? Tinha, senão não era carne. Senão ele não era tentado. Sem desejo não há tentação. E a Bíblia vai dizer bem claro para a gente que ele foi tentado em tudo a nossa semelhança. Não é? Então ele foi tentado sim, ele sentiu tudo o que a gente sente, mas não cedeu. Mas não cedeu aos reclames, né? Ao clamor da carne que pedia para que ele pecar, como a maioria dos homens cedem, né? Como nós, outrora, cedíamos a todo, né? A toda a convocação da carne. Tudo que a carne pedia, a gente dava. Não é mesmo? Mas aqueles que foram alcançados por Cristo e estão em Cristo, vivendo em Cristo e por Cristo, ganharam forças para vencer essa questão aí do pecado, não é? Porque aqueles que estão em Cristo são nova criatura, e se Cristo viveu sem pecar, se Cristo estiver em mim e em você, nós também teremos o poder para viver sem pecar, né? Isso está muito claro, como diz João lá, né? Os que estão em Cristo não pecam, né? O que está em Cristo, aquele que está em Cristo, olha, se Cristo está na mente dele, Cristo não peca, porque Cristo não pecou. Se Cristo está no comando, na central de comando, que é a nossa mente, se o Espírito de Cristo habita em nossa mente, se nós pecarmos, estamos dizendo que Cristo falhou, não é mesmo? Pois é verdade isso. Pois bem, olha, meus amados irmãos, o texto lindíssimo aqui diz que Jesus Cristo participou das nossas mesmas coisas, das mesmas coisas que o ser humano que é feito de carne e sangue participa. Olha só, a sua natureza, a sua carne era exatamente igual, porque somente assim Jesus poderia aniquilar, desmascarar, provar para Deus, para os anjos, para o universo. Para Deus não prova que Deus é onisciente, né? É só uma figura de linguagem aqui que eu estou falando. Provar para o universo inteiro que é possível guardar a lei de Deus, que é possível obedecer a Deus e amá-lo, mesmo estando na condição humana. E não era na condição do Adão, antes do pecado não, viu? Era na condição do Adão depois do pecado, né? Até porque Cristo não é descendente do Adão, né? Antes de pecar, não. O texto aqui, que vai trazer aos Hebreus, vai dizer bem claro para a gente que ele é descendente do Abraão, aquele que vive depois do Adão, né?
quando o pecado já imperava no planeta. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta. A oitava pergunta diz assim: em que condições Jesus encontrou os seus irmãos, os seres humanos? Em que condição? O versículo 15 do capítulo 2 de Hebreus diz assim: e livrasse todos os que com medo da morte, olha, duas palavras terríveis, né? O medo e a morte, né? Estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quem é que neste mundo tinha o medo, estava com medo da morte, né? Quem estava com medo da morte? Todos, sem exceção. E de que morte ele está falando aqui? O homem com Cristo, ele pode não temer a morte, esta morte do sono, aqueles que estão em Cristo, que têm a esperança da vida eterna por meio da ressurreição, né? Mas a morte aqui, sobretudo, era a morte eterna, o medo de deixar de existir para sempre. Por que nós estamos falando isso? Porque, por exemplo, Pedro, diante da morte, quando lhe foi anunciado que ele iria morrer a morte de cruz, semelhantemente ao seu mestre, Pedro falou assim: quem foi que disse que eu estou com medo da morte? Estou usando aqui as minhas palavras, né? Quem foi que disse que eu estou com medo da morte? Eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo, né? Então veja que os homens que estão com Cristo, eles conseguem enfrentar a morte. Assim é também o apóstolo Paulo. Quando a morte lhe é anunciada, né? Quando, antes mesmo de Roma lhe anunciar, o Espírito de Deus já no seu coração o preparava para aquilo. O próprio Paulo vai deixar bem claro, né? Olha, eu acabei a minha carreira e guardei a fé. Ou seja, Paulo não estava anunciando a sua aposentadoria. Paulo estava anunciando que ele ia dormir do Senhor, que ele ia morrer, né? Olha, eu acabei a minha carreira e guardei a fé. A minha fé está bem guardada. Guardada no coração, guardada em Deus, né? Eu sei que aquele, o justo juiz, me tem guardado a coroa da vida, que naquele dia ele vai me entregar. Olha só. Então é algo muito especial, que a partir do momento em que o Espírito de Cristo habita no homem, lhe trazendo esperança e fé, ele não tem medo da morte. Eu imagino o momento em que o Senhor diz: Moisés, sobe ao monte, porque você vai descansar, né? Eu não tenho dúvida que Moisés, deixando ali todo mundo lá embaixo, a sua família, né, os seus filhos, né, os seus parentes, amigos, e sobe aquele monte sabendo que não ia descer mais, porque ia descansar no Senhor, iria desaparecer da vista daquelas pessoas, né? Já imaginou que coisa linda? A fé movendo esses homens para não temer a morte. Mas, em relação à morte eterna, a deixar de existir para sempre, todo ser humano tem este medo implícito. Todo ser humano tem. É por isso que foi inventada uma série de doutrinas, né, para dizer que o homem não morre, que o espírito do homem não morre, que o homem reencarna, que não é necessário ressurreição mais, porque o homem, quando morre, já vai para o céu, já fica lá, né? As igrejas evangélicas têm essa mentira aí que inventaram terrivelmente, dizendo que um pastor, quando morre, vai para a glória. Olha, se a Bíblia diz que nem Davi, está lá no capítulo 2 de Atos, né? Pedro dizendo: olha, Davi morreu e o seu corpo está no túmulo até hoje, aguardando a ressurreição. Então já imaginou pessoas pregando isso? Ou seja, pregando aquela filosofia que o diabo falou lá no Éden: certamente não morrereis. Aí criaram essa doutrina: não morre não. Os meios ruins vão lá para um purgatório lá, tentar se purgar, apagar os seus pecados, porque quem resolve o problema dele é o purgatório, é o sofrimento, não é Cristo. As pessoas podem se purgar sozinhas sem um Salvador, Jesus Cristo. As pessoas sofrendo pagam o pecado e é salva por si só. Já imaginou esse tipo de ensinamento? Pois é, vem tudo do paganismo. A Bíblia é contrária a todo tipo de ensinamento, mas a igreja está muito misturada com falsos ensinos, não segue mais a Bíblia, e aí não compreende informações básicas como essas aqui que o apóstolo está tentando passar para o povo hebreu, né? Ele diz bem claro que Cristo veio a este mundo
igual a nós, né, em carne e sangue, participou das mesmas coisas para que através, né, da nossa condição ele pudesse humilhar o Satanás, né, e pudesse realmente mostrar para Satanás que se o Adão perfeito, se o Adão num corpo perfeito não conseguiu obedecer, Jesus num corpo igual ao homem, o homem pecador, venceu ele. O menor venceu ele. O segundo Adão, como Paulo sempre fala de Cristo como o segundo Adão. Por que o segundo? Porque o primeiro era perfeito, o segundo já era, o que vem depois, o primeiro do Éden era perfeito, sem pecado. O segundo Adão é aquele que é com pecado, não é o segundo Adão. O primeiro Adão era o perfeito, o segundo foi aquele que pecou. Né? O nosso primeiro homem qual é? O caminho exato, o caminho inverso. Nós somos quem? Nós éramos o homem do pecado, mas quando conhecemos a Cristo, matamos o velho homem e o segundo homem, a nova criatura, que é o perfeito. É justamente o caminho da restauração, o caminho da conversão, o caminho contrário. Por isso que Cristo é chamado de o segundo Adão. Vem uma condição inferior à de Adão para mostrar ao homem que é possível obedecer a Deus, fazendo com que ele retorne à vida original que Deus preparou para aquele Adão lá sem pecado. Que coisa linda, não é? Pois bem, é por isso que Jesus, nessa condição, veio para nos livrar, todos nós que estávamos com medo da morte, com medo de morrer eternamente, né? E por isso, porque a gente estava com medo da morte, olha o que é que o medo faz, presta atenção. Porque estávamos com medo, olha só, isso aí nos fazia com que a gente fosse, por toda a nossa vida, sujeito à servidão. Quem tem medo é servo do diabo. O medo é a maior arma que o diabo usa para manter as pessoas escravizadas. É por isso que a maioria das religiões, principalmente as igrejas cristãs, se utiliza desse artifício do medo. Muita gente diz assim, se você não der o dízimo, você vai ser condenado. O demônio devorador vai na sua casa. Né? A religião do medo. Se você não fizer isso, Deus castiga. Se você não fizer aquilo, tal, usando o medo. É verdade que quando nós escolhemos com a nossa razão o caminho do mal, há consequências, há o castigo normal. Mas se usar disso, olha, se você não se converter, você vai queimar no lago de fogo eternamente, com dores terríveis e tal. Aí as pessoas se convertem a Cristo com medo. Olha, o medo, ele não leva o homem ao amor e à obediência. Quem tem medo não ama, disse o apóstolo João. E quem tem medo participa do ministério do diabo, o pai da mentira. Medo tem a ver com mentira, medo tem a ver com morte, medo tem a ver com sofrimento. Né? O tempo todo que Cristo chegava para as pessoas que ele curava, o tempo todo ele estava dizendo, não temais, não tenha medo. O tempo todo ele estava dizendo. E aqui o apóstolo consegue trazer essa beleza desse verso aqui, né? Aqueles que têm medo de alguma coisa, está sujeito à servidão.